História baseada em fatos reais. O autor me enviou essa história que eu irei contar para vocês como se fosse ele. Eu gostava muito de futebol. Assistia todos os programas esportivos. E um belo dia, terminei de almoçar e fui assistir o Globo Esporte. Foi quando eu senti aquela vontade de ir no banheiro fazer o número 2. Então eu pensei, ou eu vou fazer o número 2 ou eu perco o programa esportivo. Como eu não queria perder o programa esportivo, eu dei aquela segurada. Só que eu tinha que trabalhar logo em seguida e o Globo Esporte acabava por volta de 1h15. E 1h20 eu tinha que estar na parada para pegar o ônibus para ir trabalhar. Então eu resolvi, não, eu dou conta de segurar. E aí acabou o Globo Esporte, para não perder o ônibus, eu saí correndo. Cheguei, peguei o ônibus e quando ele começou a andar, eu comecei a sentir aquela mexida no estômago. Comecei a sentir aquele incômodo. E eu pensei, não, devo descer em alguma parada aqui da comercial e procuro um barzinho, um restaurante, qualquer coisa, eu resolvo. Só que eu sempre fui muito tímido e eu fiquei pensando nessa possibilidade e a pessoa não ia deixar eu entrar para usar o banheiro sem consumir nada. Não tinha dinheiro. Então eu resolvi chegar até o centro da cidade e de lá continuava para rumo ao centro de Brasília. Então eu fui e esperei. No meio do caminho, entre a cidade de Itaguatinga e Brasília, é um trecho mais longo, cheio de árvores. Eu pensei em descer no meio daquelas árvores, mas eu não tinha papel higiênico, não tinha nada. E continuei aquela viagem. Então, chegou ali no setor de indústria, eu pensei, vou descer aqui. Minha barriga já não estava aguentando, já estava sentindo aquelas dores terríveis. Então, só que ali é muito deserto, não tem comércio. Eu não ia entrar numa indústria daquela e pedir para ir no banheiro. E aí eu fui segurando, até que chegou no setor policial e entrou no eixo. Faltava pouco tempo. Só que aí eu já não estava mais aguentando. O ônibus cheio, eu em pé, e aquela vontade ia e voltava. Conseguia controlar, mas daqui a pouco não controlava. Meu braço arrepiando de dor. E de repente aparece um lugar e eu sento. Quando eu sento, eu sinto aquele alívio, parece que acomodou. Então eu fiquei mais tranquilo. Mas isso só durou alguns minutos, que logo veio aquela vontade de novo. E eu fui agoniado, fui suando. Ainda estava longe da parada. E eu pensei em descer ali, mas ali seria pior, porque área residencial. Como é que eu ia chegar naqueles prédios, cheio de dondoca? E eu apertar ali, querer entrar, ninguém ia deixar eu entrar. E eu era novo, só tinha 15 anos, era office boy, trabalhava na caixa. E aí então eu segurei firme e fiquei ali. Quando chegou perto da parada, eu levantei e quando abriu a porta eu fui o primeiro a sair. Quando eu saí, eu só pensei em correr. Comecei a correr. E lá onde eu trabalhava, tinha a entrada principal, que não podia entrar office boy, eu estava de uniforme, só tinha que entrar pelos fundos do banco. E aí eu falei assim, rapaz, não vai dar para eu dar a volta não, eu vou ter que entrar aqui pela frente mesmo. E se algum guarda me impedisse de entrar, eu ia derrubar ele ali na porrada mesmo. Só que quando eu comecei a correr, eu comecei a sentir um alívio. Parecia que o bolo ali subiu e ele deu aquela aliviada. Então, eu dei uma parada, os meus colegas tudo gritando, se estranhando porque que eu estava correndo, achando que eu estava correndo de alguma coisa, achando estranho. Mas aí a distância que eu peguei deles estava segura. Aí eu fui diminuindo os passos e deu vontade de soltar aquele pum. Falei, mas será que vai dar problema não? Falei, não, acho que não. Senti segurança, parecia que estava normal, eu já estava assim mais confiante. Pra quê? Quando eu soltei aquele punzinho, meu Deus, parecia uma metralhadora. Mas foi merda que eu senti enchendo a minha cueca
e vazando pela calça assim, descendo. E eu, o que que eu vou fazer agora? Tô enrolado. E aí eu atrás o povo chegando, e eu comecei a andar que nem um pinguim. E aí, desesperado, comecei a andar para ser o prazo, para ser o prazo. Comecei a correr de novo, porque eu correr que foi que deu aquela a sensação de alívio. E aí eu parava um pouquinho, corria e entrei no banco. Entrei no banco, subi a escada para o primeiro andar, nem olhei para trás, não vi se tinha soltado merda pelo chão. E eu entrei no banheiro correndo, abri a porta e ali eu terminei de fazer. Mas era dor, era dor, era dor. Acho que eu acumulei ali um mês de merda num dia só. E aí terminei, deu aquele alívio, suado, chega tava pingando. E era mais ou menos o horário do almoço, que o pessoal do banco saía do restaurante e voltava. E então eles voltavam, entravam no banheiro para escovar o dente, para fazer as necessidades deles lá e voltar a trabalhar. Toda vez que alguém entrava no banheiro, gritava: que merda é essa aqui? Que mau cheiro é esse? Tem algum bicho podre aqui dentro? Não é possível. E eu ficava quietinho dentro do banheiro, terminei. Quando alguém saía, eu fazia um movimento, ficava calado, ficava quieto. E aí eu tirei a calça, peguei a cueca, joguei fora, virei do lado avesso a calça, toda lambricada, papel higiênico, tudo que tinha ali eu usei para me limpar e para limpar a calça. E aí eu fiquei ali quieto até o movimento diminuir, para não ser surpreendido por alguém. Foi aí quando eu dei uma brecha, eu saí rapidinho, lavei minha mão e ó, peguei o bico. Saí do banco, não tinha condições de trabalhar daquele jeito. Fui para a parada e peguei o ônibus de volta, imaginando passar uma vergonha e todo mundo sentir aquele cheiro. Mas dei sorte porque a volta o ônibus estava vazio. E aí eu acabei de chegar em casa e fui tomar meu banho e me aliviei. Mas pensa no sufoco.